tarde. Chamo-me Pedro e vivo em Macau com os meus pais e meus irmãos. Estou aqui para apresentar a minha avó, Beatriz Basta Silva. O meu pai fez agora 44 anos e veio para Macau com 5 meses. A minha avó disse que bastava dizer isto. Boa tarde, chamo-me João e vivo em Macau com os meus pais e a minha irmã. Estou aqui para apresentar a minha avó, Beatriz Basta Silva, mãe do meu pai. O meu pai vai fazer 43 anos e nasceu cá em Macau. E a avó disse que me bastava dizer isto. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Quem gosta de crianças é meu amigo. Boa tarde, meus amigos. Tenho que agradecer a apresentação dos meus netos, que fizeram o favor de estar aqui, numa corrida depois das suas atividades letivas do dia, e que são a minha referência presentemente como criança. São 5. Portanto, este tem 2 irmãos gêmeos e este tem uma irmã com 7 anos. Estas crianças que estão a meu jeito têm-me ajudado a desenvolver o gosto por contar histórias. E as histórias nem sempre são inventadas, nem sempre são glosadas a partir de histórias fantásticas. São muitas vezes, e como eu acho que deverão ser, histórias com história. Portanto, esta presença dos meus netos inspira-me e a presença destas crianças todas volta-me a inspirar ainda mais, porque são muitos e eu não estava a contar que fosse um grupinho tão grande. Também me inspira naturalmente a presença dos meus filhos e do meu marido e todos vós que estáis aqui. Eu gostaria de explicar que este assunto tem vindo à minha cabeça há muito tempo e a ideia de escrever surgiu-me, e eu tenho isto escrito porque eu fiz um artigo em 1997 que, se não se importam, eu passo a ler no início. Eu vi um livro em tempos chamado Teatro Quinhentista nas Naus da Índia, de Mário Martins, e já que de teatro aí se falava, eu achei que o ambiente evocado se podia tornar para a minha imaginação um cenário fecundo de outras cenas, vidas, enfim, situações não descritas, mas possíveis. E comecei a prestar atenção a obras que, de algum modo, contribuíssem para alimentar a busca sobre o papel das crianças na expansão portuguesa. Encontrei, sobretudo em gravuras referentes aos séculos XVI e XVII, elementos valiosos, mas de verdade a minha alegria foi maior quando descobri em 1993 o excelente estudo de João Ruiz de Medina, o papel das crianças na primitiva igreja japonesa. Este livro foi apresentado numa conferência internacional em que ambos participámos no Japão. E além da temática coincidente, embora circunstâncias geográficas sejam diferentes, visto que ele se referia só ao Japão, a bibliografia especializada avisou-me do muito caminho a percorrer. O trabalho agora apresentado é apenas um apontamento de reflexões feitas, entretanto, para partilha com outros investigadores, eventualmente interessados em explorar e ajudar-me a fundamentar as hipóteses ora postas sobre um tema tão rico como pouco conhecido do grande público. A minha convivência de quase 40 anos com o Extremo Oriente, e por isso é que eu também pedi aos meus netos para virem dizer a idade dos pais, porque isso dá-me um leque de autoridade para vos falar sobre a minha presença em Macau e o interesse que eu tenho por estes assuntos. Também isso me deu a ocasião de observar usos e costumes que se me tornaram familiares. O mundo das crianças, a que sempre prestei muita atenção,
permitiu o armazenamento de experiências que a matéria em apreço veio acordar. Tentando visualizar o Porto de Lisboa, a Casa da Índia, talvez sugestionada pela biografia de Beatriz de Luna, não sei se leram, um livro muito bem escrito de Catherine Clément, que se chama A Senhora. E a verdade é que a cena me surgiu nítida no espírito. Como é que isto passa? Eu queria que isto andasse para a frente. Isto é um ponto de chegada, porque não temos nenhuma referência tão expressiva para o ponto de partida. Mas pode-se ver por aquela imagem de um biombo Namban com a chegada do Manau ao Japão, o movimento que se desenrola à volta do navio, quer à partida, quer à chegada. Ali até vemos um camelo a chegar, como podem ver. E então, eu tomando este exemplo das naus, dos biomas Namban, embora em operação inversa, posso imaginar os caixotes que correm de mão em mão, quando se retesam os cordames e passam fartos de mercadorias, tudo isto sem cessar. São pipas de vinho, são pipas de água e azeite, e azeitonas, e sacos de carne, e presuntos, e enchidos, embalagens de biscoito. Biscoito quer dizer 2 vezes cozido, que é para durar mais tempo. O biscoito é rijo, aguenta a viagem. O vinho vai permitir que o biscoito amoleça para depois se comer no alto mar. Galinhas e cabras, tudo passa em caravana. Mantimentos, agasalhos, artilharia, petrechos de navegação são transportados numa azáfama de carreiro de formigas dos armazéns para os barcos. Há um livro interessante chamado Os Armazéns da Guiné, Mina e Índia, de Mendes da Luz. A Casa da Índia é um livro que foi publicado já há uns anos, em 75, pela Junta de Investigação do Ultramar. Então, vemos os homens, imaginamos em Lisboa, os homens tisnados pelo sol, possantes, habituados ao ofício de estivadores, que é o carregadores, e que não dão tréguas ao trabalho, cientes de que, uma vez surda a armada, vão ter tempo de sobejo para estar quietos, porque não têm trabalho outra vez tão depressa. É quando vem um navio para aparelhar e depois de muito tempo de paragem. A clientela do cais, entre outros grupos, apresenta nos saltimbancos, entregues às suas habilidades, ciganos oferecendo bugigangas de última hora, que toda a gente quer ter, e não se dá conta de que uma ou outra criança se esgueira para dentro do porão do navio que vai partir, escondendo-se como uma magra merenda, com uma coisita para comer, por detrás da carga que já está empilhada no porão do navio. Escondem-se e ficam ali muito quietinhos. Só a fome os fará aparecer já no mar alto, no meio da tripulação. É de imaginar a fase de espanto, se é que não se tornou um hábito. As admoestações às incautas e atrevidas crianças, a sova a que são poupadas por algum velho lobo do mar que se lembra dos netos, ou pelo missionário que sempre viaja junto, e finalmente apenas generalizada pelo seu estado de fadiga e de fome. É impensável enfrentar os custos de voltar atrás. O melhor é descobrir algo de produtivo nas sempre variadas tarefas de bordo, para que ao menos os intrusos mereçam a sua parte da ração, porque eles vão ter que comer na viagem, também têm que trabalhar. Naquela noite, reunida a grande família do pequeno mundo flutuante, porque um navio daqueles é um pequeno mundo flutuante, no convés não há as habituais cantorias e desgarradas. O centro de atenção é forçosamente o relato da Odisseia infantil, explicado pelos próprios, transformados em heróis e já aceites pelos demais. Isto é um artigo que continua, mas eu não vos vou amassar mais. Agora vamos à nossa conversa. Então, quem são essas crianças? Essas crianças são normalmente crianças que estão órfãs
às vezes órfãs de marinheiros, e, portanto, ainda conseguiram ouvir os pais uma vez ou duas quando eles ainda voltaram, ficaram com aquela ideia da viagem, com o que eles contavam das viagens, e, entretanto, o pai morre no mar. Então as crianças ficam desnorteadas e pensam, eu gostava de voltar de ver aquilo que o meu pai contava. Isto pode ser um tipo de crianças. Outro pode ser um pai que partiu, deixou as crianças para trás, entregues a uma tia, a uma avó, e as crianças não se sentem bem com aquele familiar com quem ficaram e fogem do seio da família e vão se pôr no cais na esperança de qualquer coisa melhor. Ou até para fugirem algumas tareias que aquelas pessoas com fome, onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. As crianças eram crianças abandonadas, praticamente, crianças pobres. Então, elas iam para o cais e ficavam por ali a espreitar os espetáculos, os tais saltimbancos, os tais ciganos, o movimento, viam aquelas coisas, aquelas arcas espantosas que eram carregadas e aqueles animais todos em fila, até gaiolas com galinhas e pombos e tudo mais, aquilo tudo entrava para o navio, tudo entrava para o navio, porque é que eu não ia de entrar também? Pronto, e então entravam. Isso podem ser algumas das crianças e são sobretudo aquelas que me interessa focar, porque são as mais desprevenidas, as mais pobres, as mais tristes, aquelas que elas nem sabem o que é que lhes vai acontecer na viagem, porque vai ser muito pior do que aquilo que eles tinham. A viagem é muito dura. Mas também há outros meninos bem. Ou seja, meninos que estavam em colégios dos jesuítas, dos padres, e que andavam a aprender para padres e depois vão de viagem até a Goa para frequentarem o seminário de Goa, ou o seminário de Passaim, ou o seminário de Damão, e depois prepararem-se até mais tarde para irem para a missão da China, do Japão, da Coreia. Portanto, são meninos já mais protegidos. Já têm outro estatuto, já não vão à aventura. São meninos com um bilhete de mercado, digamos. Pronto. E também há, às vezes, isso mais raramente, meninas que se disfarçam de rapazes e também vão. Isso é um bocado mais complicado. Mas também acontecia. E vamos então ver como é que era o tempo de viagem. A viagem era feita em... Primeiro, barcas e barinéis, uns barquinhos muito frágeis, ainda mais frágeis do que os que vieram a seguir, que também são. As galiotas e as naus e as caravelas e os galeões, tudo vai aumentando de capacidade para peso, não é? De calado, mas são sempre uma casca de nós no meio de uma tempestade. Quando aparecer a tempestade, aquilo não tem resistência nenhuma. E é mesmo muito complicado. Essa viagem de Lisboa a Goa, temos ali um planisfério. Também vocês têm aí uns pontos de passagem, porque eu achei que aquilo se via muito mal, não é? E então têm que corrigir, porque eu devia estar com sono, que eu cheguei de Portugal há muito pouco tempo e estava com jet lag. E então, em vez de pôr a questão por ordem norte-sul, pus sul-norte, exatamente ao contrário. Portanto, fazem por favor, corrijam-me lá isso depois. Depois, ali onde diz Nelinde, foi porque eu tenho uma letra muito má e quem leu isto pensou que era Nelinde, mas é Melinde. E Coxim é com um M. Finalmente, quem saiba de citações bibliográficas, olha para aqui e diz, então este Francisco Contente de Domingos devia ter vindo Domingos, Francisco. E a Silva, Beatriz Bastos da Silva, pois devia vir em Silva. Pronto, isto é para vocês levarem convosco e poderem, porque isto está credenciado, esta série de lugares e a data em que foram tocados está credenciado pelo professor Luís Filipe Barreto, que é uma autoridade nestas matérias. Portanto, eu limitei-me a copiar com a devida citação, porque é preciso fazer sempre a citação das fontes, não é? De onde é que a gente tira estas coisas? E, portanto, eu limitei-me a pôr isso. Agora, vocês olham para ali e veem a quantidade de lugares que foram passados. E quando se vai de Lisboa ou Lagos era um ponto de partida também, no Algarve. E quando se vai de Lisboa até ao Cabo da Boa Esperança, que fica ali mesmo no fundinho, onde é que estás? Aqui, ali.
Bate no computador. Pois é, ali, Cabo da Boa Esperança. Esta viagem era relativamente segura, quer dizer, não foi segura logo, mas uma vez que se descobriram estes pontos de passagem, não era preciso nunca perder a vista de terra. Quer dizer, era muito fácil voltar à terra. Vocês estão a imaginar isto bem? Vocês estão a imaginar o navio? Onde é que tu estás? Oh, bolinha. Não, aquele. Pronto, perdi-me. Eu queria voltar à mesma coisa. Deslacei-me. Este. Oh. Posso? Sim, está bom. Não mexas mais. Obrigada. Aquelas viagenzinhas todas por aí foram muito feitas com a terra à vista e, portanto, a certa altura já era uma viagem bastante segura. E quando se chegava ao Cabo da Boa Esperança, as coisas tornavam-se difíceis, porque aqui deste lado era preciso apanhar a grande monção para chegar à Índia. E então, eu tenho aqui esta designação toda desses pontos no vosso papel. Aqui é o Brasil, não é? Depois vai-se por aqui fora. Isto aqui é uma zona de ventos que é favorável a fazer-se esta volta vermelha por aqui. E, entretanto, chega-se aqui. Ora, os meninos, ao irem por ali fora, começam a ver coisas novas, não é? Que eles nunca tinham visto na vida. Ficam deslumbrados com o ouro e o marfim nas costas da... Isto andou para a frente, não pedi. Os meninos ficam deslumbrados com o ouro e marfim da Costa do Marfim e de Benim e depois vão ficando deslumbrados por verem gente diversa, que nunca tinham visto gente diferente e veem realmente com outros hábitos, alguns até agressivos, apanham sustos, ficam pasmados com algumas joias que os nativos usam. Ali naquela zona da África, ali mais ou menos, deu-se um fenómeno geológico chamado Rift abortado. A África, a certa altura, estava com vontade de se dividir e tirar um pedaço para baixo, para o sul, mas depois desistiu. Portanto, são fenómenos tectónicos, fenómenos próprios dos movimentos da Terra. E voltou-se a esmagar, juntou-se outra vez e ficou com este feitio na mesma. Ora, quando se juntou o norte com o sul dessa falha horizontal, a Terra lá do fundo veio acima com altas temperaturas e trouxe consigo a produção de diamantes. É por isso que naquela zona há montes de diamantes. E os reis, os régulos, aquela gente andava cheia de enfeites e os meninos ficavam varados a olhar para aquilo. Bom, umas coisas eram sinal, eram boas para festa, outras eram susto. Festa era quando se conseguia fugir de uma zona de recifes baixinhos, que o navio estava quase a ir, como é que se diz isso? A encalhar, obrigada. E depois, quando não encalhava, aquilo era uma festa danada. Faziam-se grandes procissões e grande alegria. Também sustos. Por exemplo, vocês estão a imaginar uma noite de trovoada e tempestade, com tudo só mar à volta, e as crianças não tinham realmente estaleca nenhuma, não tinham espírito para se defenderem daquele horror, de uma noite medonha. Ainda por cima, os velhos lobos do mar, os marinheiros, pareciam achar graça a meter susto às crianças com histórias mirabolantes e figuras incríveis de bichos e de animais que eles nunca viram, mas que tinham medo que aparecessem. Isto, por exemplo. Isto é uma visão horrorosa de uma coisa que não existe. Está ali uma criança. Onde é que tu estás, criança? Pois isto não existe, não. Está ali uma criança, a ver se consegue matar ali um bicho. Mas isto é a imaginação criada e exacerbada pela conversa dos marinheiros. Porque o que havia, na verdade, eram animais desconhecidos. Havia trombas marítimas, havia chuva de peixes,
quando o mar recolhia, fazia um canal para cima, uma espécie de um repuxo, e depois os peixes iam para cima e tinham que vir para baixo. Se chovia um peixe, eles ficavam completamente... Não eram só as crianças que ficavam assustadas. Eu, se lá estivesse, ficava assustadíssima. Acho que morria de susto. Mas eles, coitadinhos, claro está, que ficavam também muito assustados. Imaginavam pessoas sem cabeça, animais esquisitíssimos, unicórnios, elefantes com patas de leão. E também... Isto já não queria, não era por enquanto. Não, pronto, os elefantes mesmo. Mas também viam outras coisas engraçadas, pavões e hipopótamos e elefantes e girafas e camelos e peixes voadores e golfinhos. Bom, e também havia outra coisa muito bonita, de vez em quando, uma noite muito estrelada, ficavam com o espírito sossegado e até iam dormir melhor. A noite estrelada era bonito no mar. E um pôr-do-sol. Um pôr-do-sol vermelhinho, num dia que estivesse tudo sossegado, que tivesse sido boa a navegação. Era uma grande alegria para toda a gente e as crianças aprendiam muito com tudo isso. E também aprendiam com as grandes tristezas, não é? Por exemplo, um cadáver lançado ao mar. Alguém que morreu, não havia lugar para o enterrar, não é? Tinha que ser amarrado, pronto. Tinha que ser atirado ao mar. E isso era, para já, uma experiência muito dolorosa para uma criança. Aquelas crianças cresceram muito mais depressa do que seria de desejar para qualquer dos nossos meninos de hoje. Portanto, eu disse-vos que eles iam ter uma viagem muito dura e tiveram. E depois, à custa desse cadáver lançado ao mar, vinham os tubarões, atrás do navio. Pois é. E tudo isso era um susto permanente. A viagem era, mesmo do lado ocidental da África, um susto permanente. Agora, passados 4 meses, mais ou menos, conseguiam chegar ao Cabo das Tormentas. Passado o Cabo, entravam no Índico, no Oceano Índico, e ainda tinham mais uns 2 meses de viagem para chegar à Índia. Nessa viagem, tanto do lado do ocidental do Cabo da Boa Esperança, como do lado oriental, havia calmarias. Calmarias são épocas em que o vento não sopra, o navio está quieto, ninguém sabe se ele vai andar, as velas precisam de ser enfunadas e não há vento. Não há mesmo vento e não se sabe quando é que ele vem. O desespero começa a tomar conta de toda a gente. Porquê? Porque a ração que está determinada para cada pessoa, a comida, começa a faltar, nomeadamente a água. Eles às tantas estão a beber água com o nariz tapado, porque a água está fétida, cheira mal e sabe pior. Mas não há outra e precisam, a menos que chova. Mas se chover, há uma ideia de que a água da chuva é demoníaca e então nem sempre tem aí o juízo de a apanhar. Portanto, a falta de água é uma complicação enorme. Nessas ocasiões das calmarias, começava inclusivamente a haver uma negociata dentro do barco. Os que tinham mais vendiam por água, os que tinham menos compravam por água. A água era a moeda. Era uma aflição. Eu parece que até já estou com sede. Mas é verdade, verdadeinha. E, portanto, aqueles sítios onde eles iam parando, às vezes podiam parar, sim senhor, mas se o vento estivesse favorável, era aconselhável que não parassem para não chegarem tarde demais ao Índico, porque se chegassem tarde demais ao Índico, não apanhavam os ventos favoráveis para chegar à Índia. E isso ia ser muito complicado. Lá voltava o problema da ração. Eu não vos vou falar das rações, senão saímos daqui hoje. Mas é muito interessante saber o que é que se comia nessas naves. Não se comiam ratos. Tinha-se gatos para comer os ratos. E, portanto, não se comiam ratos. Mas comia-se coisas muito engraçadas de que podemos falar noutra ocasião. Dentro de um navio desses havia uma hierarquia muito rígida. Havia o capitão-mor, porque os navios iam em comboio. Era uma quantidade de navios, todos juntos, para se protegerem uns aos outros e para irem, se fosse preciso, um deles voltar para trás, a dar notícias, qualquer coisa. Portanto, iam vários navios. O capitão-mor era o capitão dos vários navios e capitaneava a sua nau. Depois havia os outros capitães de cada uma das naus. O capitão era, portanto, a figura principal, mas logo a seguir era o piloto. O piloto
Era um homem muito importante. E a seguir ao piloto era o mestre, que tomava conta da navegação, de tudo quanto dizia respeito à navegação. Depois há os auxiliares, contramestre, copiloto, essas coisas. Mas realmente o capitão, o piloto e o mestre eram as figuras principais. E havia muitos conflitos, porque muitas vezes os marinheiros e os soldados que eram transportados nesses navios, coisa de 500 a 1000 pessoas, só isso, em cada navio. Esses indivíduos achavam que não era como dizia o capitão. E queriam-se revoltar, porque o capitão está a ir por aqui, devia ir por ali. Isto está-se mesmo a ver que aqui é perigoso, ali é melhor. Cada um tinha a sua clientela a seguir uma opinião. E, portanto, às vezes havia rixas, havia pancadaria de criar bicho e, finalmente, castigos. Castigos muito maus. Toca de bater com a corda, fazê-los subir e descer não sei quantas vezes os cestos ao cesto da gávea, de subir as escadas e voltar. Bom, as crianças também entravam nesse jogo de castigos, muitas vezes, porque eram impertinentes, porque perdiam a paciência, porque eram muito crianças, coitados, pois claro. E então, nessa organização do espaço, nessa hierarquia de obediência e de castigos, havia passageiros para além dos tripulantes. Os tripulantes eram aqueles que tinham a obrigação de levar o navio a bom porto. E os passageiros dependia do quem eles eram. Houve alturas em que havia vice-reis a serem transportados, portanto eram passageiros de grande qualidade, às vezes até levavam as esposas, ou elas iam noutro navio ter com eles. Havia missionários grandes, sei lá, para cima de 40 ou 50 armadas de missionários que saíram de Lisboa só para ir à Índia, não estou a falar para o Brasil, por exemplo. Portanto, havia um estatuto adequado a essas figuras que iam nos navios e que tinham direitos e situações diferentes do resto das pessoas. A maioria tinha pouco. Essas classes tinham um pouco mais. Lá vem, mais uma vez, que seria interessante saber como é que comiam uns e outros. Também não posso estar agora com esse pormenor, mas fica para a próxima, quando vocês quiserem. Entretanto, quando havia tempestade, havia orações e promessas. Os padres entravam em jogo. Quando havia bonança, que era bom vento, punham-se as velas pequenas todas, os cotelos, é como se chamam as velas pequeninas, ficava tudo muito bonito, o barco ia por aí fora, e faziam-se procissões e tedeus. Tedeus é graças a Deus. Nas procissões, quem é que fazia as procissões? Era o pessoal todo de bordo e as crianças, que adoravam aquilo, porque aquilo parecia-lhes uma festa, claro. Depois tinha as roupas que os padres levavam, os paramentos, aquilo ia tudo à procissão. A ação de graças era o melhor que eles tinham para essas circunstâncias de agradecimento da boa navegação. Também havia as calmarias, como eu já vos disse, que era uma aflição, e os baixios, que também já vos disse, que podia ser encalhado, os naufrágios que levavam às confissões às centenas, os padres não tinham parança para confessar a gente, e era sempre um perigo de morte. Enfim, a morte realmente aparecia por motivo dessas circunstâncias do mar, mas também por doenças. Porque, como é que vocês imaginam que se passa numa situação dessas? Vocês se vão à rua, num dia menos agasalhados, constipam-se, até podem ficar com febre, precisam de antibiótico e não sei o que mais. Agora imaginem o que é não haver uma caminha boa para dormir, não haver nada, um cobertorzinho. Havia muitos roubos de cobertores, de mantas. Roubavam muito, escondiam, era um dos motivos para serem castigados. Roubos de mantas. Portanto, aquela gente tinha dificuldade em passar por estas circunstâncias sem adoecer. E era muito frequente adoecerem por má comida. Comiam, por exemplo, comida estragada, apodrecida, carne de porco, por exemplo. E isso era uma aflição, tinham que ser provocados vómitos com óleo de rícino e não sei o quê, e tinham que beber água com vinagre, davam-lhes um púcar com água e vinagre para eles bochecharem de um lado da amorada de um lado, e depois eles tinham que ir para a amorada do outro deitar fora, e pelo caminho que gargarejavam era para evitar o escorbuto e desinfetar a boca. Era a lavar os dentes. Eram obrigados, por vezes, a fazer isso para se livrarem de bactérias.
enfim, de uma maneira muito primitiva, mas de qualquer maneira interessante. E mesmo assim as doenças não eram fáceis de ultrapassar. Desde o escorbuto a essas doenças de pele, doenças variadíssimas. E havia um homem a bordo que se encarregava de fazer sangrias ou de pôr sanguessugas nas pessoas. Isso é uma coisa que no século XX, no século passado, no princípio do século passado, ainda se fazia muito nas aldeias, em todo o mundo, as sangrias para sangrar o sangue mau e depois a pessoa ficava fraca, mas refazia um sangue melhor em si e ficava defendida, em hipótese, quando não morria de fraqueza. E às vezes a fraqueza era tanta que já não lhe faziam a sangria, então punham-lhe sanguessugas, assim por aqui e tal, que era junto das veias, para limpar o sangue estragado, doente. Bom, portanto, as crianças observavam isto tudo e isto era uma escola de vida. Era assim. Também tinham trabalho. As crianças trabalhavam, não podiam ficar ali à boa vida. Trabalhavam. Trabalhavam e brincavam também, mas os adultos também tinham recreio, não eram só as crianças. Os adultos também podiam ter recreio. Podiam, por exemplo, jogar xadrez, já havia. Podiam fazer apostas, era proibido. Jogos de azar eram proibidos. Era motivo de castigo, mas eles faziam. Jogavam com água salgada, buscavam baldados de água salgada e atiravam uns aos outros. Jogavam a corda, tração, uns puxavam de um lado, outros do outro, enfim. Tinham que fazer qualquer coisa para se manterem ativos e com alguma flexibilidade, porque também havia militares e havia artilharia, e se fosse preciso, era preciso dar uns tiros. Pronto. O estado de espírito daquela gente toda era muito de ansiedade na viagem. Não havia ali realmente descontração nenhuma. Era sempre um jogo de força entre a paciência e a ansiedade, a paciência e a violência. O equilíbrio destas duas forças era muito difícil de obter para adultos preparados como seriam os missionários, para adultos preparados como seriam os grandes lobos do mar, as pessoas que já tinham viajado várias vezes, que já não iam à aventura, sabiam muito bem para o que iam, mas muito mais para as crianças, coitadinhos. Vocês já se imaginaram numa situação destas? Não tenham pesadelos hoje à noite, faz favor. Vamos agora focar-nos numa situação de bonança ou de uma calmaria pequena, uma calmaria assim, não muito demorada, uma calmaria que eles já estivessem à espera e que não ficassem muito angustiados. Então o que é que faziam as crianças naquela aldeia com muralhas de madeira, rodeada de mar? Bom, o trabalho que eles faziam era serem grumetes, que é subir as escadas das velas, dos mastros, puxar para aqui, puxar para ali, grumetes, enfim, varrer o convés, eram moços de recados, carregavam uma coisita daqui para acolá, e eram também lavadeiros dos adultos. Olha, vai-me lavar estas calças que estão todas não sei o quê. Bom, já estariam rotas e tudo, mas eram os miúdos que trabalhavam nisso. E outra coisa que eles gostavam muito de fazer, que já não era trabalho, era bisbilhotar a azáfama da nau, do barco. Então o que é que eles iam bisbilhotar? A azáfama diária. Iam bisbilhotar os artesãos, que eram os indivíduos que andavam lá a compor as madeiras ou a fazer umas peças inventadas porque era preciso, partiu-se aquela outra, tapar um buraco e tal. Os artesãos eram as pessoas que faziam essas coisas no navio. Tinham sempre que ir artesãos. O boticário, que era o homem que tinha os remédios. Normalmente levava remédios que ele tinha reunido em Portugal, e também levava ervas secas, era herbanário, e depois misturava aquilo com um bocado de gordura e ficava uma pomada e servia para tratar imensas coisas. E há livros que têm realmente essas receitas de pomadas a partir de ervas para poder tratar de algumas doenças, sobretudo doenças de pele e também algumas de estômago. Então eles espreitavam e achavam muita graça ao boticário herbanário, ficavam ali a olhar a ele a tratar daquelas coisas e ficavam escondidos a ver o barbeiro cirurgião, que era o tal que tinha a navalha e que cortava as pessoas para lhes fazer as sangrias. Era barbeiro e era cirurgião. Tinha uma navalha, cortava. Pronto. Depois também faziam fila
para estar ao pé do cozinheiro, sobretudo quando o cozinheiro estava a cozinhar. Acontece que no navio quase toda a gente tinha que cozinhar para si própria, exceto as grandes pessoas, as personalidades que tinham pajens ou alguém que lhes fizesse a comida. Mas normalmente cada um cozinhava para si. Ora, as crianças tinham que cozinhar para si também. Algumas tinham jeito, outras nem por isso. De maneira que é sempre bom a gente saber cozinhar qualquer coisinha, não é? É sempre bom sabermos cozinhar qualquer coisa. E ali se via como isso era útil. Mas quem não sabia cozinhar de todo, ajudava o cozinheiro e tinha direito a ser pago com qualquer coisinha que se comesse. Já não era mau. Portanto, havia muitos miúdos que iam para a coberta do navio, que era o sítio onde está protegido de qualquer chuva, porque fazer lume naqueles sítios, num barco, não é assim tão simples como isso, e conservá-lo também não. Portanto, era debaixo da coberta e era uma fumarada de todo tamanho. Saíam de lá todos a tossir, mas consolados. Pronto. Outra coisa que eles gostavam muito de ver era o escrivão. O escrivão nem sempre aparece, é uma figura que nem sempre aparece, porque há quem escreva cartas particulares para voltar para trás, para mandar para a frente, as cartas que circulavam naquele tempo, visto que não havia outro sistema de correio. E para ir de um lado para o outro tinha que ir de barco, e uma pessoa que tivesse muita necessidade de comunicar um assunto mandava por várias vias. Mandava por um barco, depois mandava a mesma carta por outro barco e mandava a mesma carta por outro barco, para ter a certeza de que algum chegava. Eram as várias vias das cartas particulares. Particulares e às vezes até oficiais. Ora, o escrivão também guardava o material de escrita e aquilo era aliciante para os miúdos. Porque havia cores, e havia tintas, e havia papel, pergaminho, feito com o pergaminho, está ali também à vista uma coisa engraçada. Olha, isto já desandou. Vou ter que levantar um pouco. Assim? Não deu. Não deu. Vou querer ir para trás? Quero para trás. Não está a dar. Menino. É para trás. Mais para trás. Mais para trás. É este. Isto vê-se bem que é um pergaminho. É uma costa de um bichinho. É uma pele de vitela. Lavadinha. Isto é muito difícil de obter, mas era muito resistente para trazer no navio. Podia chover em cima disto, não havia assim grande problema. E quando estava um bocado apagado, que já não se podia muito bem ler o que lá estava, raspava-se e escrevia-se por cima. Chamava-se a isso um palimpsesto. Mas era raro termos que fazer isso, que era uma pena, não é? Apagar isto. Aquilo é um portolano, tem os riscos das viagens e dos sítios para onde ele sabia que se podia navegar. E tem rosas de ventos muito bonitas. Portanto, isto é só para vos mostrar em que material é que eram feitas as cartas de marear ou os mapas, na maioria dos casos. Ora, era outra coisa que os meninos gostavam muito de ver, era o roteirista, o cartógrafo, o iluminista, às vezes até deixavam-nos pintar as margens dos mapas, que têm assim umas... Vocês se calhar já viram os mapas com umas margens bonitas de flores e de frutos. Depois eles às vezes, algo que tivesse mais jeito, deixavam-nos pintar essas coisas. E também era nessa área do navio que estavam guardados os instrumentos náuticos, o astrolábio, o quadrante, a bússola, o prumo para ver a altura da água, pronto. E também gostavam muito de ir ver o condestável, que era o homem que fazia pólvora, porque a pólvora não podia ir feita de Portugal, uma vez que ficaria úmida e não deflagrava. Portanto, era feita por um polvorista. O polvorista era o condestável que fazia a pólvora e que tomava conta da artilharia a bordo. Era o responsável. E depois havia o piloto, como já vos disse, era a segunda figura da armada, era o piloto. O piloto tinha que fazer um diário de bordo. Esse diário de bordo tinha que anotar tudo quanto se passava no navio, cada dia, anotar também os erros e os castigos, e tinha que anotar os pontos de chegada e quem é que estava e o que é que tinha feito. Pronto, tudo que dizia respeito ao navio. Diário de bordo. Esse diário de bordo veio a inspirar muito a literatura de viagens, que veio a ser uma área da literatura posteriormente muito interessante. E há crianças que já saíram de Portugal a saber escrever e que também se atreveram a escrever um diário. O diário dessas crianças é precioso, é raro, mas é precioso, porque eles são inconvenientes, eles contam aquilo
que os pilotos não podem contar, eles são indiscretos, eles contam mesmo o que veem, com verdade. Portanto, um diário de bordo escrito por um miúdo tem muito mais verdade do que outro qualquer. Eu estou-me a lembrar de um, por acaso, que era filho de Lord Stoughton, era um menino inglês que escreveu um diário de bordo muito interessante, um diário dele. Bom, e havia ainda outra coisa que os meninos gostavam imenso de espreitar, que eram as mulheres. Podem imaginar. Havia damas da corte que viajavam, senhoras, enfim, finas, que iam recatadamente nos seus aposentos, e havia as aventureiras. Umas entraram em Lisboa também assim disfarçadas, algumas vestidas de homem, outras entravam quando os portugueses chegavam a um porto qualquer, elas estavam no sistema de escravatura, viam um barco, elas fugiam para dentro do barco. Quando se dava conta que havia ali gato, ou outra mulher a mais que não estava prevista, os navegadores deixavam a mulher no próximo porto onde parassem. E foi assim que se fez esta mistura de raças. Uns iam lá, outros iam para cá. É uma espécie de polinização das borboletas das flores. Pronto, uma espécie. Depois havia também as noivas de El Rei, que eram umas meninas jovenzinhas. Naquele tempo casava-se com 12 anos. E as noivas de El Rei eram embarcadas para casar segundo a política de casamentos do Afonso de Albuquerque, que foi ele que inventou isso. Era para casarem com os nativos e para fixarem os nossos hábitos, a nossa raça, os nossos interesses económicos, a nossa cultura, a nossa religião. Epá, pois, a nossa religião também era para fixar tudo isso naqueles lugares. Pois é. Por isso, as noivas de El Rei também são meninas adolescentes que iam nesses navios. Depois havia o capelão, que era um nomeado entre os missionários. O capelão tinha muito que fazer, era o tal que confessava, dava a extrema-unção, enfim. E que tinha uma matelotagem, que é os seus pertences, quando ia para o navio, tinha uns pertences especiais, tinha umas arcas misteriosas, cheias de coisas muito boas, que os outros todos não tinham. Os missionários tinham coisas muito, muito boas para comer e para vestir, porque eles tinham que levar os paramentos, tinham que levar as alfaias religiosas, que era tudo peças de culto muito bonitas, sei lá, tudo isso. A arte sacra, e os meninos, quando eles abriam aquelas arcas, eles arregalavam os olhos, ficavam ali pasmados, e aquilo era uma coisa simpática para eles. Portanto, também se divertiam. Imitavam os adultos, mascaravam-se, faziam jogos infantis da malha e da corda, saltar à corda, ou faziam corridas, ou jogavam às escondidas, ou faziam partidas às pessoas crescidas ou uns aos outros. Portanto, era fácil arranjar distração para crianças que são imaginativas. Agora, a coisa mais importante que eles faziam era aprender mesmo, como se estivessem numa universidade. Acontece que os missionários, vocês já ouviram falar dos jesuítas, os jesuítas eram uns indivíduos muito cultos, naquele tempo não havia coisa igual, e muito preparados em várias artes e ciências. Ora, naquele tempo da viagem, em 6 meses pelo menos, quando não era mais, eles agarravam nas crianças como seus pupilos, como seus alunos, e ensinavam-lhes tudo o que sabiam. Os meninos frequentavam, ao viajar, uma verdadeira universidade. O resto eles já tinham aprendido na dureza da vida de bordo. Portanto, o aprendizado da vida já tinha sido por ali. E agora estavam a aprender com os missionários, como uma espécie de escola. O que é que se aprendia? Ler, escrever, contar, aprendiam a aperfeiçoar a língua de Camões, aprendiam latim, aprendiam canto gregoriano para saberem cantar na missa, aprendiam instrumentos musicais que os padres levavam e aprendiam cortesia e boas maneiras, que é importantíssimo, tornavam-se os meninos todos educados e até tinham direito depois a ter uma roupa especial cada vez que se portavam bem e, portanto, começaram a ascender a uma certa posição dentro da própria hierarquia das crianças. A maioria portou-se muito bem e era muito esperta. Aliás, eles não se metiam no navio em Lisboa se não fossem muito espertos. Tinham-nos visto, não é? Eram miúdos espertos, muito ladinos.
E então o que é que eles faziam mais? Aprendiam catecismo. No catecismo havia histórias edificantes da Bíblia que podiam ser dramatizadas, portanto podia ser feito teatro com aquelas histórias e portanto eles puseram-se a fazer teatro também, teatro da Bíblia e teatro da vida dos santos. Faziam teatro no navio. E aprenderam a ser diplomatas, a não dizer tudo o que lhes ia na alma, aprenderam a ser cuidadosos naquilo que falavam, porque viram que muitas vezes havia discussões por se ter falado demais entre os adultos, aprenderam, portanto, a arte da diplomacia e, às tantas, como eram muito hábeis a aprender línguas, vocês também se calhar já sabem falar chinês, mesmo os que chegaram há menos tempo, e, portanto, sabem que as crianças têm facilidade em aprender línguas. Portanto, no ponto de chegada, as crianças tornavam-se intérpretes dos navegadores com os naturais da terra. E tornaram-se intérpretes não só em termos de língua, mas também em termos de aproximação e de empatia, de simpatia, de trato. Vocês imaginem, por exemplo, um de vocês a chegar a uma terra dessas e uma criança qualquer nativa assim a espreitar onde é que ele está a ver e a tentar aproximar-se deles. Portanto, há um encontro de atração por serem crianças. E começam a aproximar-se, mesmo sem saberem falar, começam-se a entender. Desse entendimento, se a fixação do que chega é demorada, nasce naturalmente uma amizade. Essa amizade leva o menino europeu a entrar em casa do menino nativo. Os pais do menino nativo veem que o menino europeu não os mata, não os come, não lhes faz mal nenhum e, portanto, deixa-os conviver. O menino chama os pais do nativo para virem ver o navio ou para virem ver aquilo que ele tem e que desembarcaram. Portanto, começa do mar para a terra e da terra para mar uma aproximação, digamos, na praia, portanto, no litoral. Finalmente, às tantas, há uma criança que está doente nos nativos e o menino europeu sabe que já viu aquilo tratado do navio. E pega à força na criança doente e vai levá-la ao padre. E o padre cura a criança. E aquilo é uma coisa maravilhosa. Pronto. E então, a aproximação feita pelas crianças não mete susto aos adultos. Evidentemente que uma criança não está com agressividade a procurar o encontro. A criança é espontânea, portanto não há susto, não há pé atrás. E, portanto, a criança é de facto um pequeno grão de fermento da presença portuguesa no mundo da carreira da Índia e mais carreiras. Bom, a verdade é que essas crianças aproximam-se facilmente, mas acabam por também correr riscos, porque por vezes é preciso mandar um recado para o povo indígena lá de dentro, lá da parte mais interior, do sertão daquela terra, e a criança vai e pode se arriscar. E houve casos de risco e de morte. Mas realmente a presença das crianças nos descobrimentos é fecunda de resultados. Então, eu gostaria de vos dar uma visão destas situações todas que já vimos até aqui, fazer algum comentário. Este tem muita graça porque é a chegada dos europeus à Pérsia. Mas isto pertence a um código que está na Itália, é o Código Casatense e tem uma dimensão enorme do sul da Ásia. Tem da Índia, tem da Pérsia, tem da Arábia, tem de vários sítios, desenhos muito interessantes. E aqui temos o seguinte, é que as pessoas estão num clima muito quente, são europeus, estão todos vestidos à europeia, estes que estão a comer, e estão com os pés na água, porque estava muito calor. Estão a comer num lago, ou à beira-mar, não sei bem, deve ser um lago. É engraçado, não é? E depois tem aqui umas crianças a ajudar. Pois. E então, tinha lá um músico em cima. Isso. Bom, e então aqui temos o quê? A chegada ao Japão, mais uma vez, com meninos também. Está ali uma criança nativa quer dizer um japonesinho.
um japonesinho, está ali outro japonesinho ao colo e outro no chão. Está aqui um, não sei aonde, eu não consigo ver muito bem, mas já aqui uma criança europeia, não sei bem aonde. Não sei se é este, que está a passear o cão. Eu não consigo ver. Desculpem lá, mas eu escolhi porque tinha uma criança. E aqui temos um padre a ensinar um menino dos jeitosos, dos que não tinham problemas na viagem, mas que se vê que está realmente ali a beber tudo o que o padre lhe diz, deve ser um jesuíta pela roupa. E aqui temos um mocinho europeu a servir-se de vinho. Diz que isto que é da Pérsia, mas eu suponho que deve ser engano porque me parece louça azul e branca da China. E mesmo as feições, sendo de um europeu pela roupa, são feições chinesas. E, portanto, eu penso que isto que é um menino europeu já da época da chegada à China. Aqui temos, mais uma vez, a situação da chegada. Um japonesinho ali, um menino fino aqui e um pajem ali, a segurar o chapéu. Estão a ver? Pronto. E agora, o que é que tem? Isto. Agora vou só dizer-vos alguns exemplos de crianças que a história registou. E vou acabar com isso. Estejam descansados, está quase. Um deles é uma carta do padre Francisco Xavier, do São Francisco Xavier, que diz assim: as crianças, referente à Índia, Malaca e Japão, as crianças são muito importantes porque são naturalmente receptivas, podem ser facilmente educadas e instruídas em seminários ou conventos femininos e preparar-se de raiz para a missão, seja como leigos, intérpretes ou músicos, seja como eclesiásticos. Isto diz o São Francisco Xavier. Em 1552 há um rapazinho, Luís Frois, jesuíta, famoso no Oriente, que cresceu em Lisboa e veio fazer o seminário exatamente em Goa. Aos 20 anos, esse menino já era o principal redator que escrevia as cartas que os jesuítas todos os anos tinham que mandar para os superiores da Europa. E ele era quem escrevia com 20 anos. E escrevia em latim. Também falava chinês fluentemente e foi morrer no Japão, onde foi um grande missionário. Em 1556 chega de Lisboa um grupo de órfãos com o padre-mestre Melchior Nunes Barreto, também jesuíta, para facilitar, esta era mesmo a função, para facilitar o acesso à conversão de crianças japonesas. Em 1588 é impressa em Macau, onde estava o parque tipográfico que ia para o Japão, vindo da Europa, com a imprensa de caracteres móveis, que era uma novidade na época, foi impressa em Macau o Catecismo para instrução de crianças e adolescentes de João Bonifácio. Uma coisa que está escrita em latim, não vale a pena estar a dizer. E em 1590, portanto, havia crianças para educar, crianças e adolescentes. Em 1592, um menino coreano, Kaume, é batizado com o nome de Vicente, frequenta o seminário dos jesuítas na China e torna-se o primeiro adulto coreano católico da Coreia. Foi catequista, e lá está, o risco. Morreu mártir em 1626, no Japão. Em 1606, duas crianças de 12 anos são recebidas pelos franciscanos, não foram só os jesuítas, franciscanos do Japão, e acolhidas pela também jovem e recém-convertida donzela Ota Júlia, da corte do Palácio Edo, em Tóquio. Já é uma menina a recebê-los. De uma forma transversal aos séculos XVI e XVIII, e que, tal como eu vos disse, foram as meninas portuguesas chegadas ao mundo descobertas, noivas del Rei, que começaram a desenvolver a política de casamentos defendida por Afonso Albuquerque. O assunto, portanto, é aliciante. Só falei e não esgotei da carreira das Índias. E o Brasil? E as Ilhas Atlânticas? E os portos da África? Fica para a próxima vez. Muito obrigada. Se quiserem tirar alguma dúvida, ainda temos um bocadinho, penso eu. Muito obrigada. Já imagino que seja para mim, não é? Dos seus netos. Dos meus netos. Obrigada, Pedro. Obrigada, João.
Obrigada pela vossa ajuda. Agora, não sei se querem tirar alguma dúvida, tinha todo o gosto, embora, evidentemente, o tempo é curto, mas não foi bem a minha intenção tirar o pio a ninguém. E não havia também mulheres grávidas que acabavam por dar à luz durante a viagem? Também havia, pois claro. Era outra experiência de vida para as crianças. E eventualmente até eram muito acarinhadas pelos miúdos, porque podiam lembrar-lhes a sua própria família, que eles acabavam por ter deixado, talvez, algum irmão pequenino, qualquer coisa, e criança com criança é sempre mais fácil, não é? Sim, havia, com certeza. Isso acontecia, com certeza, com frequência. E até hoje, não é? É uma situação que ainda acontece hoje. Eu conheço uma senhora que se chama... Tem o nome do navio, Guiomar Índia. Viajou no Índia e teve uma criança. A mãe teve uma criança que foi essa senhora, Guiomar Índia. Então, alguma dúvida dos meninos? Estão a falar uns com os outros, não querem falar comigo? Têm algumas dúvidas que queiram pôr às vossas professoras de História, de Geografia? Acham que vão ter vontade de aprofundar alguma coisa disto que eu disse aqui? Aprenderam alguma coisinha engraçada? Sim. Sim, sério? Uau! Que bom! Pronto, então, eu só me resta agradecer a todos, mais uma vez, e pronto, e quando vocês quiserem que eu vos conte mais histórias, digam qual é a direção que eu tenho que seguir, e eu preparo-me para vos contar qualquer coisa, está bem? Pronto, obrigada.